Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Jornada da Mudança. Eu sou Glória Santos e neste espaço falamos sobre transformação pessoal, autoconhecimento e as grandes mudanças que nos ajudam a evoluir. Voltamos aos nossos videocasts. Prefiro mais este género de transmissão de conhecimento. Existe diálogo e contacto verbal. Se me estás a ouvir na versão áudio, em podcast, não te esqueças que existe um videocast que podes assistir tanto no YouTube como no jornal O Cidadão, que podes e deves visitar ocidadão.pt. O Cidadão Rádio. Rádio Cidadão. Rádio Cidadão. Hoje tenho um convidado que admiro muito, não só pela sua trajetória, mas também pela sua admiração que ele tem pelas pessoas. Ele chama-se Reinaldo Sousa Santos. Cada jornada começa com o primeiro passo. Esta é a jornada da mudança, guiada por propósito e esperança. Com Glória Santos vamos construir histórias que inspiram, caminhos a abrir. Reinaldo Sousa Santos é professor de Gestão de Recursos Humanos em universidades e escolas de negócios, tem doutoramento em Ciências Empresariais pela Faculdade de Economia do Porto, com tese sobre o bem-estar no trabalho, aquilo que nós gostamos tanto, não é, Reinaldo? E pós-graduado em Gestão de Recursos Humanos e licenciado em Sociologia nas Organizações. É orador frequente em debates e eventos sobre a felicidade no trabalho, também é formador, auditor e consultor na área de Gestão de Recursos Humanos. Está profundamente empenhado com a melhoria das condições físicas, sociais e psicológicas das pessoas no trabalho. É tão otimista que até irrita. Eu adoro esta frase dele, que está no livro que ele escreveu, mas nós vamos já falar sobre ele. Primeiro, Reinaldo, muito obrigada pela tua presença aqui, a teres aceito o convite, porque realmente para mim é uma honra ter-te aqui e principalmente pela forma como nós nos conhecemos, que foi o acaso, mas pronto, aqui estamos e isso é que é o importante. Eu agradeço muito o convite e espero estar à altura das expectativas para falarmos sobre a mudança, as organizações, as pessoas, falar sobre a vida, no essencial. Não, e é isso mesmo. Tu falaste no caso e tu sabes que o título deste podcast, ou videocast, é a Jornada da Mudança. E eu queria que tu me falasses, e ainda por cima és um especialista a lidar com pessoas, qual é a tua dificuldade que tu vês nas pessoas para as mudanças? E como é que tu endereças isso? Ou seja, como é que tu tratas as pessoas? Porque realmente tu como disseste aqui, eu disse aqui, trabalhas com empresas, dás aulas, preparas miúdos para o mercado de trabalho, e eu gostava que tu falasses sobre isso, porque a mudança, como tu sabes, faz parte da nossa vida e nós até estamos aqui frente um ao outro porque fizemos algumas mudanças. E por isso mesmo eu queria que falasse um pouco sobre isso, Reinaldo. Eu acho que nós falamos muito sobre a mudança. E em termos de contexto, provavelmente consideramos que os nossos tempos atuais são os tempos das grandes mudanças, ou seja, temos sempre a ideia de dizer nunca foi assim, dizer que as coisas mudam com muita rapidez, temos muita ideia de que a inteligência artificial vai mudar o mundo como se calhar nada mudou o mundo, ou então o turismo está a mudar as cidades como nada mudou as cidades desta forma, ou a medicina. Nós conseguimos muitas vezes, temos esta ideia de que estamos a ver um tempo especial. Um tempo com mais mudanças do que os tempos passados. E há neste discurso um primeiro tom de esperança, até de protagonismo. Agora é que estão a acontecer as coisas. Mas acho que ao mesmo tempo também há aqui um tom de desafio interior, de que
E como é que nós encaramos as mudanças? Eu tenho a ideia que nós falamos muito sobre mudança, mas nós, no essencial, não gostamos de mudança. Ou seja, sempre que surge uma mudança, há uma primeira resistência. Porquê? Porque nós gostamos, essencialmente, de melhorar a nossa vida. E se a mudança não significar diretamente melhoria, nós já não queremos entrar nesse autocarro. Por isso eu tenho várias esferas da minha vida, sou pai, sou professor, sou amigo, sou Pois filho... eu ainda me esqueci de dizer isso, que tu és pai também do Guilherme. Sou imensas coisas, e em todas essas coisas eu estou disposto a melhorar. Não estou disposto muitas vezes a mudar. Se isso significar perda de qualidade, perda de periodicidade de contactos, perda do que quer que seja, eu provavelmente não estou disposto a isto. Porque eu julgo que nós muitas vezes, no tema da mudança, somos naturalmente conservadores. E por isso, quando desafiamos alguém para mudar, é importante esclarecer à pessoa que ela deve estar disposta a mudar, porque em algum momento, seja no curto prazo, no médio prazo, isso significa uma melhoria de alguma coisa. Mas tu há bocado estavas a falar que tinhas também alguma resistência à mudança. Ou seja, tinhas que ter quase algumas certezas que era para melhorar o teu tipo de vida. Mas tu sabes que muitas vezes nós apanhamos o comboio e não sabemos qual é a próxima estação. E eu acho, desde que nós tenhamos também alguns princípios connosco, que eu sei que faz parte da tua essência mesmo como ser humano, e isso eu acho que nós também temos que aprender a confiar. Porque se nós mantivermos esses princípios da nossa vida no nosso dia-a-dia, eu ainda acredito na vida, acredito no ser humano, porque eu também acredito em mim. E confio em mim e também tenho que acreditar nos outros. E há boas pessoas. E eu acho que esta questão de... Estavas a falar relativamente à mudança, tens razão. As pessoas mudam se souberem que é para melhor. Agora, se não souberem se é para melhor ou se é para pior, já... Eu estou a dizer isto porque, por vezes, nós desafiamos as pessoas para mudar, mas não fazemos o esforço de contextualizar porque é que elas devem mudar. Temos, às vezes, um tom muito paternalista sobre isso. A minha avó fazia uma coisa muito engraçada, punha uma sopa à frente e dizia: come, tu gostas. E eu dizia: mas eu não gosto, avó. Ela insistia: come, tu gostas. E nós muitas vezes é só isso que dizemos às pessoas: muda, tem que ser, faz parte. Não fazemos este esforço de contextualizar porque é que as pessoas devem mudar, o que é que elas podem ganhar, por exemplo, no trabalho. O que é que vai ser mais eficiente? O que é que me vai dar mais bem-estar? O que é que a equipa vai ficar mais coesa? Muitas vezes chegamos lá, tiramos umas coisas, pomos outras e não fazemos esse esforço. Eu julgo que o processo de mudança exige isso. Comunicação, e uma comunicação que esteja assente no o que é que pode melhorar se eu mudar os meus hábitos. Acho que essa dimensão é bastante importante. E isso responsabiliza-nos. Responsabiliza-te e, acima de tudo, tens de ter uma comunicação muito clara. Claro. E há uma outra coisa por trás disto, que é... Eu sou mesmo otimista. Até, se calhar... Aquela palavra estava certa mesmo. Está certa. Está certíssima. Porque eu acho que há aqui uma questão que por vezes nós não encaramos bem, que é... Nós precisamos, de facto, ser otimistas. E otimistas quando o contexto mesmo pode não sugerir. Porque acho que o otimismo, a esperança, são formas positivas de olhar para o mundo. É muito fácil ser otimista quando estamos bem de saúde, quando estamos com amigos, está sol, estamos cheios de dinheiro, tudo corre bem. É muito fácil ser otimista aí. Mas eu acho que o grande desafio é nós sermos otimistas em qualquer contexto. A língua portuguesa pode ser clarificadora nisso. Por exemplo, nós temos uma palavra que usamos muitas vezes com as mãos na cabeça, que é desespero. Desespero é o contrário de esperança. E as pessoas não estão... Nunca ninguém disse esta frase: eu hoje estou um bocadinho desesperado. A pessoa está desesperada ou não está desesperada. O desespero é tudo ou nada. A esperança tem que ser igual. Ou seja, eu tenho que ter esperança perante qualquer circunstância. Eu já trabalhei, por exemplo, com um líder que era desesperante para mim, porque eu chegava lá com um problema e ele punha as mãos na cabeça. Dizia: ai meu Deus, estamos feitos. Não é suposto. Não é suposto o meu filho aparecer-me a dizer que dói a barriga e dizer: olha, paciência, acabou aqui. Não é suposto fazer isso. Mesmo que eu não saiba como é que se faz. E por isso eu acho que há uma atitude individual, todos nós enquanto sociedade, principalmente num contexto de muita mudança, de sermos otimistas, ter esperança, e às vezes não sabemos como é que se faz isso, mas não há de ser o fim do mundo, nós vamos dar conta do recado. Acho que isso é importante. É assim, tu olhas para a solução. Sabes que o meu pai ensinou-me muito isso e eu aprendi isto para a vida. É assim, não aumentar o problema, mas olhar para a solução e pormos várias soluções e depois fazemos a opção. Erramos, ok, caímos, levantámos
E isso permite até criar outra solução que às vezes ainda não tínhamos colocado no início. Claro. Que é isso que eu digo, que a mudança faz parte da nossa vida e nós devemos olhar para isso como um fator positivo. A tal coisa que tu estavas a dizer de otimismo. Mas eu queria que me explicasses, além de eu gostava que me pusesse um caso teu pessoal, assim, de uma grande mudança na tua vida e que te originou a fazer assim, ou seja, pensar várias vezes, olhar, porque realmente tens um filho e nós às vezes para tomar certas decisões temos que ver o que é que nos envolve, quais são as pessoas que estão a nosso cargo. Eu falo por mim, eu tenho 4 filhos. Imagina quando é para tratar de uma mudança, aquilo que eu tenho que pensar. Eu gostava que falasse, e principalmente também, como é que tu explicas isso aos teus alunos, quase como uma criança, sabes? A contar A e a U. Para quê? Para que as pessoas tenham essa noção da mudança com mais facilidade. Eu acho que, de facto, nós temos muitas mudanças. Mas acho que é importante também tirar o bicho de 7 cabeças de como é que é lidar com a mudança. Eu acho que nós lidamos com as coisas novas em regime de aproximação. A vida vista de fora estava tudo bem e um dia mudou. Mas a vida vista dentro não funciona assim. As pessoas não acordam um dia e estavam muito felizes no trabalho e apresentam a carta de demissão. As pessoas não chegam a casa e dizem temos que conversar, vamos nos divorciar e no dia anterior estava tudo ótimo. Não é assim que funciona. Não é? Ou seja, há um caminho de aproximação que vamos fazendo. E por isso eu acho que é também importante não criarmos demasiado peso. Por exemplo, sobre os alunos, às vezes vejo-os com muito drama. Será que devo escolher este curso? Escolhi este curso e agora o que é que vai ser da minha vida? Parece que a decisão em si mesmo é o tudo ou nada. Não, as mudanças vão-se fazendo. Vamos fazendo, é um caminho que vamos tomando, por vezes vão tendo ajustes mais para a esquerda, mais para a direita, e geralmente o caminho que nós tomamos só sabemos o que é que estamos a tomar agora. Muitas vezes nós tomamos numa direção, mas os planos não se concretizam, e às vezes para melhor, para pior, depende. O que é importante é que nesse trajeto nós possamos ter sempre a confiança, que no fundo não é mais nem menos do que ter uma certa previsibilidade do que é que pode acontecer, ter cenários positivos diante de nós, e depois ir fazendo o caminho, e ajustando. E eu já fiz isso. Por exemplo, eu trabalhei durante 20 anos em organizações, fui a equipas, quer na área de recursos humanos, quer na parte comercial, mas depois comecei a sentir vontade de vir embora. Mas essa vontade não aconteceu um dia de manhã, tomei banho e disse, vou-me embora. É um processo de aproximação. Começámos a sentir que não nos entendem, começámos a sentir que não encontramos oxigênio para as nossas ideias, começámos a ter outros interesses que não se cruzam com aquela organização e começámos a pensar, o que é que eu devo fazer com isto? E houve um momento em que entendi que o meu caminho passava por deixar aquela organização e fazer outras coisas. E é nesse contexto que deixo de ser diretor de recursos humanos e passo a ser professor universitário. E nessa transição tive até outros convites para fazer outras coisas. E é também aí que nós, por vezes, ponderamos o que é que para nós é realmente importante. Não é? Por exemplo, com os alunos é muito fácil eles dizerem que importante é o salário. É muito fácil eles dizerem isso. Mas quando lhes colocamos frente a frente 2 alternativas, eles geralmente não escolhem com base no salário. Se eu lhes disser, têm 2 ofertas de emprego, ganhar 1.500 euros numa empresa que vocês não conhecem de lado nenhum, ou, do outro lado da rua, trabalhar na Google desta vida e ganharem 1.000 euros. Todos eles vão dizer 1.000 na Google. E os pais deles vão dizer isso. Porque nós sobrevalorizamos a parte do salário, mas depois quando vamos em concreto fazer isso, fazer a escolha, nem sempre escolhemos por aí. Ou seja, as nossas namoradas e mulheres não foram escolhidas por ser a mais rica do grupo. Nada contra se for rica, mas não é esse o critério. Não é? E por isso, muitas das nossas escolhas são feitas no caminho. E é importante desmontar aquilo que às vezes nós pensamos. Por exemplo, o grande motivo para as pessoas deixarem uma empresa não é ganharem pouco, é não suportarem a chefia. E esse é o grande motivo. Isto é quase 90% dos casos, sim, é esse. Sim. E atenção, não só para deixar. Quando vamos ver porque é que as pessoas estão infelizes no trabalho, tem essencialmente que ver com o ambiente. Não é? Porque há 2 alternativas quando estou infeliz, que é demitir-me e sair, mas também há demitir-me e ficar.
As nossas empresas estão cheias de pessoas que se demitiram e ficaram. Que é que voltam todos os dias de manhã, mas voltam sem entusiasmo, sem vontade, sem criatividade e às vezes até com um sentimento de, vou usar uma expressão forte, com alguma raiva, porque acham que em algum momento aquela organização, aquela pessoa não foi justa com o seu esforço. E isso até prejudica o ambiente, porque Prejudica a tudo. parte emocional é tão importante no ser humano, entrar num local de trabalho, seja local de trabalho, família, entre amigos, etc. É tão importante a nossa emoção, aquilo que nós sentimos, que alteramos logo. Quantas vezes nós ouvimos isto? Entrou uma pessoa numa sala e essa pessoa mudou logo o ambiente. O que é que isto quer dizer? A pessoa entrou com uma energia diferente e automaticamente contagiou as outras pessoas. Portanto, se uma pessoa vai para o trabalho ou chega à casa com alguma raiva, e mais, às vezes é com raiva com ele próprio. Porquê? Porque ele queria se demitir, não se consegue demitir, porque não tem força. Mas assim, é uma frustração que o mata por dentro. exatamente. E isso realmente é prejudicial, quer dizer, para o dia-a-dia do ser humano. Nós, na linha de estamos a viver mudanças que nunca vivemos, há uma coisa que nós dizemos muito em Portugal e com factos, que é nós temos a geração mais qualificada de sempre. Ou seja, não há nenhuma comparação entre as qualificações que nós temos hoje na nossa sociedade e aquelas que haviam há décadas. E só para termos uma noção, era assim em Portugal, mas não era assim no resto do mundo. Ou seja, Portugal manifestamente tinha menos qualificações que o resto da Europa, vamos dizer assim. Isso é verdade. Só para termos uma ideia, a Holanda não tem analfabetos do século XVI, XVII. Os países bálticos, lá a Letónia, a Lituânia, não têm analfabetos desde 1900. E Portugal, em 1960, tinha uma alta porcentagem de analfabetos e aqueles que não eram analfabetos tinham 3, 4 anos de escolaridade. E por isso nós fizemos em 50 anos o que outros países fizeram em 5 séculos. E por isso, claro que isso lança imensos desafios para todos. Para todos, nomeadamente no trabalho. Nós hoje temos chefias que eram chefias há 30 anos e que lideravam pessoas com a 4ª classe ou com 6 anos de escolaridade e hoje têm pessoas com 12º ou com ensino superior. E dizem, as pessoas agora não gostam de nada. As pessoas são diferentes. As qualificações mudaram as relações de trabalho, como se calhar mudaram até as relações afetivas. E não é só isso também, as pessoas também têm mais conhecimento. É Claro, que hoje claro. nós temos as tecnologias à nossa mercê e o conhecimento é totalmente diferente. Quer dizer, nós estamos a lidar com um funcionário, com um colaborador e o conhecimento que ele tem da vida, ou até pode não ter tecnicamente daquela área para onde vai trabalhar, mas tem um conhecimento diferente. Tem opinião, quer falar, quer influenciar. Ou seja, hoje falamos muito em contratar talento, mas que seja para eles falarem. Porque se forem para ficar calados não vale a pena andar à procura de talento. Não é? E a geração que hoje temos é uma geração com mais conhecimento, que quer participar, quer um trabalho com propósito, quer sentir que se está a ser aproveitada. E por isso nós dizemos hoje uma coisa muito verdadeira, que é, nós podemos estar a desperdiçar a geração mais qualificada de Portugal. Mas geralmente, esta frase acho que tem verdade, mas a segunda parte julgo que é errada, que é, vamos logo pegar no tema da imigração, que é porque eles estão aí para o estrangeiro. Mas um enfermeiro que em Portugal podia ganhar 1.500 euros com salário e vai para a Inglaterra ganhar 4.000, eu julgo que está a aproveitar a sua qualificação. O grande desperdício de qualificação que nós temos são as pessoas que melhoraram a sua qualificação em Portugal, que trabalham cá em ambientes sem eficiência, em ambientes sem bem-estar e que fazem com que a motivação que eles traziam da universidade ou do sítio onde estiveram esteja atrofiada e não tenhamos esse desempenho. Eu acho que a grande desperdício de qualificações que nós temos é neste país, em ambientes que não são produtivos, bem acompanhados, bem remunerados, porque os estudantes universitários, as pessoas quando começam a trabalhar têm vontade de trabalhar. Não, eu acredito, porque eu ainda vejo no meu próprio trabalho, que os administradores, os CEOs, os CFOs, eles gostam muito destes títulos. Toda a gente gosta dos títulos, até chamados estrangeiros. São simpáticos para o ego. Exatamente, simpáticos para o ego. Mas quando trata de fazerem algo para melhorar a qualidade do funcionário, a ligação entre eles, olhar para eles, sentir que eles estão a ser úteis, ou seja, aproveitar as ideias que eles têm, porque
É assim, eles podem não ter ideias fracas, mas e sentem-se integrados. E isso é muito importante. Eu falo por mim porque eu, quando tinha essa experiência, eu gostava de ouvir a opinião. Eu não gosto de, desculpa o termo, entre aspas, paus mandados. Para mim, para uma equipa funcionar, toda a gente tem que estar integrada. Toda a gente tem que dar o seu parecer. Agora, e o que eu sinto ainda hoje, e agora estou numa função diferente, é que as administrações, os administradores, os tais CEOs, CFOs, ainda estão muito colados a determinadas demagogias do antigamente, ou seja, dividir para reinar, o medo, aquelas características e esquecem-se que as pessoas hoje têm mais formação, as pessoas têm mais conhecimento. E não são a mesma coisa que eram os pais. E o facto das pessoas terem mais conhecimento é uma grande oportunidade para nós trabalharmos melhor e fazermos mais coisas. Não faz nenhum sentido nós temos os mesmos processos de trabalho quando eu tinha uma equipa com a 4ª classe ou com pouca qualificação e hoje tenho com mais qualificações. Nós não tínhamos grandes rotinas de reuniões de trabalho. Não tínhamos isso. E continuamos a não ter. A verdade é que se nós não tivermos reuniões de trabalho, nós não temos equipa. Se nós não tivermos uma reunião de trabalho, eu não tenho espírito de equipa. O que é uma equipa? Uma equipa é um conjunto de pessoas que partilham o mesmo objetivo e se ajudam. Eu só te sinto da minha equipa, Glória, se nós tivermos um objetivo comum e eu for acompanhando, tu te esforças para atingir. E se tiveres dificuldades, conta comigo, eu ajudo. Mas se nós estivermos cada um no seu lado, nós nunca estamos juntos, isto não é uma equipa. Podemos ter o mesmo líder, mas não uma equipa. E por isso, nós ainda hoje não temos rotinas daquilo que é criar equipas coesas, focadas no trabalho, focadas na eficiência, focadas no bem-estar. Eu trabalhei muitos anos em recursos humanos e comecei a trabalhar com pessoas que eram empregados de escritório. Eram empregados de escritório. Fazia os contratos de trabalho, tratava dos salários. A verdade é que se estas atividades forem exatamente as mesmas que hoje o licenciado em Gestão de Recursos Humanos faz, nós estamos a desperdiçar qualificação. Se nós não formos capazes de, com esta qualificação, ter uma abordagem muito mais envolvente, que permita entregar coisas diferentes às organizações, nós temos cursos, mas não temos competitividade, não temos desenvolvimento, não temos nada. E por isso eu sinto que em muitas organizações portuguesas nós temos claramente pessoas mais qualificadas, mas não temos organizações a criar o terreno fértil para que essa qualificação se transforme em desempenho e em desenvolvimento. Por isso acho que nós podemos melhorar muito aí, nomeadamente nesses estilos de liderança, que ainda acho que são um bocadinho, às vezes, orientam-se muito para a tarefa e ignoram uma coisa essencial, é que as pessoas fazem a tarefa se estiverem envolvidas, comprometidas, e não é só porque têm qualificação, porque eu posso tirar muitos cursos, mas se eu não estiver motivado, não vai acontecer nada. Mas sabes uma coisa que eu acho, e nós já algumas vezes falamos sobre isso, as pessoas gostam muito de acusar e apontar o dedo, não é? E gostam de falar da liderança tóxica. E eu acho que também a próprio colaborador, se sentir que tem um líder tóxico e tiver o conhecimento e a sabedoria, pode perfeitamente até ajudar esse líder. Mas, ok, tem que assumir uma responsabilidade e tem que ser responsável por aquilo que vai dizer, por aquilo que vai alterar, por aquilo que vai mudar, para que o CEO, ou o líder, ou seja o que for, sinta que vai haver uma melhoria a nível de trabalho, uma melhoria de eficiência. E as pessoas até trabalham menos horas, ou seja, para atingir os mesmos resultados. Que eu acho que é isso que nós hoje, na administração, os administradores ainda não têm esta visão. E eu também sinto isso, essa dificuldade, mesmo no meu dia-a-dia. Eu acho que a liderança é fulcral. Não? Um líder consegue acelerar as mudanças, mas eu acho que por vezes nós também falamos demasiado da liderança quase como se fosse uma intervenção messiânica. Ou seja, há aqui um fenómeno internacional muito curioso, que é, nós como vemos uns filmes americanos e acompanhamos as notícias americanas e ouvimos música americana, achamos que somos parecidos com os americanos. Mas nós não somos. Ou seja, nós, do ponto de vista das relações de trabalho, daquilo que é uma sociedade equilibrada, somos muito mais orientais do que americanos. E por isso, quando nós pegamos no tema da liderança, como ele nos chega dos americanos, em que chega o Elon Musk e despede 30% e toda a gente bate palmas, nós não queremos esses modelos. Nós não queremos mesmo.
Na Europa é muito mais importante uma certa previsibilidade da cultura. Eu já trabalhei em ambientes em que chegou um administrador que vinha de um outro setor de atividade e ele, durante uma semana, vinha no seu registro, dizia as suas piadas e ele, passado uma semana, teve que mudar. Porque ninguém estava a achar piada àquele registro. Porquê? Porque a cultura é muito mais importante na Europa. E por isso, eu acho que nós devemos investir na liderança, naturalmente, mas sei lá, os líderes da Caixa de Depósitos são todos muito parecidos. Os líderes da TAP são todos muito parecidos. Os líderes da Farfetch tendem a ser, se calhar, todos parecidos. Porquê? Porque a própria cultura acaba por criar aqui uma certa intervalo de tolerância para os comportamentos. Não é? E por isso eu acho que nós devemos investir muito na cultura, até para que os estilos de liderança sejam previsíveis. A previsibilidade é uma coisa boa. Eu sei que nós hoje somos uma sociedade muito mais da experiência, da novidade, mas a previsibilidade é que nos dá segurança. É que me dá segurança. Se eu for apresentar um problema ao meu chefe, ele vai reagir bem. Se eu for dizer ao meu chefe que sexta-feira tenho que ficar em casa com o meu filho, ele vai reagir bem. Se eu for propor tirar um mestrado, eu sei que ele vai comparticipar. Ou seja, esta cultura que faz com que eu trabalhe com a Glória, com o Reinaldo, com o Ricardo, com o Manuel, eu tenho a mesma empresa. Eu acho que esse é o grande desafio das organizações. É não colocarem a luz sobre o líder como se ele fosse um treinador de futebol que chega e que manda os jogadores embora, muda a tática e começamos a ganhar, mas olhar para uma coisa muito mais europeia, de que nós temos uma cultura que cria um ambiente favorável para que as pessoas tenham um ambiente seguro para trabalharem bem, seja eu ou seja outra pessoa. Eu julgo que esse caminho é muito interessante e devemos relativizar um bocadinho, muitas vezes, esse lado muito americano que nos chega com estalar os dedos e muda tudo, que eu acho que a nossa sociedade não quer isso e há muitas dúvidas que até resulte. Não, isso tens razão, porque realmente essas mudanças, essas radicais, não têm os resultados que nós pretendemos. Mas existe aqui uma coisa que eu gostava que falasses, porque o Reinaldo ajudou a criar, porque em 2023 foi criada uma norma, a norma do Sistema de Gestão de Bem-Estar e Felicidade Organizacional, e ele colaborou para a criação dessa norma. Eu sei que neste momento, eu também sou certificada como entidade externa, existem 3 ou 4 empresas ainda certificadas por essa norma. Mas o que é que tu sentiste quando estavas a criar com as pessoas que estavam a colaborar contigo? Qual foi a tua intenção? Ou seja, foi como criar mais uma norma? É algo que fizeste com a tua vontade, de forma, pela tua experiência no dia-a-dia e ajudaste a criar essa norma? Ou é mais algo técnico, sabes, assim, mais papéis? Porque as pessoas são muito contra os papéis. É mais burocracia, muita burocracia, e as pessoas, quando se trata de uma certificação, que é mais uma certificação, é mais papéis, realmente isto não tem muita lógica. De facto, em 2023 foi criada uma norma e tive o prazer de ser convidado para integrar a equipa que esteve durante meses a pensar como é que nós poderíamos criar um referencial que pudesse de facto ajudar as organizações a serem mais produtivas e espaços de bem-estar, e envolveu engenheiros, advogados, especialistas de qualidade, professores, pessoas da área da política, numa equipa coordenada pela Osanda Oliveira. E o que é interessante quando nós pensamos no tema do bem-estar e da felicidade? É, primeiro, não sermos paternalistas. Ou seja, nós fazemos o nosso trabalho competente e isso implica que haja aqui uma felicidade quase objetiva, não é? A felicidade do que é que eu faço, se eu quero recompensar as pessoas, demonstrar que eu faço bem, se eu quero ter uma equipa bem dimensionada, demonstrar que eu faço bem, se quero avaliar o desempenho das pessoas e criar oportunidades de desenvolvimento, tenho que mostrar que eu faço bem tecnicamente, mas depois eu tenho que ter a noção de que o resultado destas minhas ações não será igual em todas as pessoas. Eu posso ter 2 pessoas a fazer a mesma coisa com o mesmo desempenho, uma ganha 2.000 euros, outra ganha 2.000 euros, mas a felicidade subjetiva que eles sentem pode ser completamente diferente. Porquê? Porque um já trabalhou noutro contexto em que ganhava 4.000, ou, por exemplo, as referências familiares são completamente diferentes, e a verdade, eu posso dizer, não tem nada a ver comigo. A verdade é que a energia com que a pessoa fica depois daquela minha ação de gestão de pessoas é completamente diferente.
E por isso, nós quando pensamos na norma, pensamos nestas duas dimensões. Empresas que fomentem a felicidade no trabalho têm que se preocupar com duas coisas. Fazer as coisas bem feitas e avaliar os efeitos que elas têm nas pessoas. Sem ser paternalistas. Porque é importante nós sabermos porque é que a pessoa se sente reconhecida e é que ela não se sente. Porque é que esta está motivada e é que ela não está. E por isso, uma coisa é, tecnicamente, isso é importante, mas depois temos de ter proximidade com as pessoas. E a felicidade subjetiva, eu só consigo chegar lá falando com as pessoas. Mas se eu te perguntar, Glória, então, como é que está a tua vida? És feliz na vida? Esta pergunta não me garante uma resposta sincera. Não. Só vou ter uma resposta sincera se te confiares em mim, se validares que eu posso fazer alguma coisa para te ajudar e se achares que isso se insere numa lógica em que eu genuinamente estou preocupado contigo e com a organização. E por isso, uma cultura de felicidade obriga a uma cultura de proximidade, de confiança. Pois, mas a questão aqui é que nós temos que ter em linha de conta, quando estamos a transmitir isso às empresas, que o bem-estar é igual ou implica aumento de produtividade. É que nós, eu vejo isto, porque temos que, as pessoas, como há bocado estavas a dizer, sendo mais felizes, são mais produtivas. Os estudos dizem, eu tenho duas questões sobre isso. Uma delas é, de facto, a felicidade tem impactos positivos em vários resultados organizacionais. As pessoas estão mais criativas, faltam menos, ficam menos doentes, produzem mais, têm mais eficiência, têm mais disponibilidade, têm menos conflito. Tudo isso se confirma. Tudo isso se confirma. E por isso até podemos, como se diz também, a felicidade é lucrativa. Ok, tudo bem. Mas o meu ponto é, e se não fosse? E se não fosse? Não era importante? Mas as organizações só devem fazer o que é lucrativo? Eu sou um minhoto, nasci em Barcelos, e lembro nos anos 80, o Rio Ave, por exemplo, estava completamente poluído. E nós dizíamos na altura, as empresas não podem cuidar do ambiente, senão vão pôr em causa a sua competitividade. E em algum momento do nosso desenvolvimento nós dissemos, não estamos dispostos a sacrificar o ambiente para que as empresas sejam competitivas. Não sei se pelo caminho perdemos algumas organizações, não sei. Mas não temos saudades delas. Porquê? Porque o ambiente é um valor importante. Eu recordo-me, anos 80, 90, ligámos a televisão e a quantidade de pessoas que morriam em acidentes de trabalho. Caíam nos andaimes, soterradas em valas. E durante muito tempo nós tivemos alguma resistência em obrigar as organizações a ter um standard de seguro nas suas relações de trabalho. E hoje o país mudou completamente. Não, nessa área... Mudou completamente. E eu tenho visto realmente em alguns seminários que tenho participado e tudo isso, os diretores de recursos humanos, a preocupação deles em terem boas condições para... O país mudou completamente. Para ter uma boa ação de trabalho. Mas eu não sei, e muitas organizações tiveram que gastar mais dinheiro em segurança. Não é? E por isso eu acho que as organizações também têm um dever ético em promover o bem-estar do trabalho. Não é só porque dá lucro. Mas se agora chegássemos à conclusão que gritar com as pessoas dava lucro era aceitável? Não é aceitável. Pois, mas isso antigamente... Mas sabes que ainda hoje, eu vejo isso. A criação do medo, a criação dos berros, ainda existe. E nós temos que combater isto com uma linguagem de... Eu já senti isto ao falar com os CEOs e os líderes, é que eu tenho que traduzir esta linguagem em produtividade, em ter mais resultados. Porquê? Porque estou a partir dentro deles aquela frigidez, aquela solidez que eles têm, que era a educação. Sabes que a educação, ainda temos muitos líderes com 60 e poucos anos, mais ou menos com a minha idade. Jovens, portanto. Jovens, ok, obrigado. E eles aprenderam dessa forma. E isso também tem que haver uma maior abertura. E então, se fores para o lado da produtividade e os resultados, então tu abres. Eu sou muito empático a isso. Ou seja, onde é que nós aprendemos a ser líderes? Com os líderes que fomos tendo. As pessoas aprenderam, os nossos líderes do trabalho, no essencial, aprenderam o seu estilo de liderança com os contactos que foram tendo. A universidade não ensina um engenheiro a ser líder. Ou seja, a universidade não ensina um gestor a ser líder. E eles começam a trabalhar e têm um líder que gostam mais, gostam menos, repetem os comportamentos e alteram outros. As nossas lideranças têm um estilo de liderança forjado naquilo que foram vendo nas gerações anteriores. Mas lideravam pessoas diferentes, com escolaridades diferentes. O meu pai via-me ao telefone com pessoas da minha equipa e dizia, tu dás muita confiança. Porque para o meu pai a liderança era
E ele dizia-lhes uma coisa e eles faziam e estava ótimo. Ou seja, não havia necessidade de criar uma relação, mas nem havia necessidade porque funcionava assim. De facto, hoje, as coisas mudaram completamente. E nós temos que ser capazes de dizer aos líderes que mesmo que possa funcionar de outra forma, não é aceitável. Não é aceitável. Ou seja, as pessoas têm que ser capazes de criar ambientes de trabalho saudáveis. Tem saudáveis. Que haver, ou seja, eu acredito Eu mais acho que na essa é a palavra obrigação. bem-estar, sabes, do que felicidade. Porque a felicidade é diferente de pessoa para pessoa, de empresa para Sim, mas deixa-me empresa. dizer, tecnicamente, o tema well-being que surge nas revistas científicas só surge porque os primeiros estudos sobre felicidade eram devolvidos quando levavam a palavra felicidade. E por isso os autores o que fizeram foi, então deixa lá ver como é que nós vamos publicar isto, e chegaram ao well-being. Mas no essencial é a mesma coisa, falamos da mesma coisa, que é uma avaliação subjetiva que cada pessoa faz sobre a sua vida. Seja no trabalho, seja na vida toda. E eu diz uma coisa, o que te levou, porque eu agora também quero ter algum tempo para falar de uma grande obra tua que tu lançastes, e o que é que te levou a escrever este livro? Ser Feliz no Trabalho. Eu digo-te uma coisa, eu olhei para o livro e só o facto de teres na capa, tu estruturaste tudo, a capa, a ilustração da capa, ter alguma árvore, como tu falaste, resistente e esperançosa, que no fundo acho que foi a primeira árvore que brotou depois da bomba nuclear de Hiroshima. Olha que eu nem sabia isso. Sim. E eu, ao ver o teu livro, eu reparei nisso. Estás a ver que isso serve para alguma coisa aumentar a cultura. Eu sou um apaixonado por árvores. Ou seja, acho que devia haver qualquer coisa na Constituição que dissesse que todas as ruas têm que ter árvores. Acho que o país fica mais bonito com árvores e acho que as árvores são uma grande metáfora para a vida. E esta árvore que está na capa do livro é um ginkgo biloba. Pois é. É uma árvore considerada uma prova de vida porque foi a primeira coisa que realmente surgiu depois da destruição de Hiroshima, mas tem outra particularidade. É que no livro, no fundo, o ponto essencial é a felicidade tem muito a ver com os relacionamentos que nós temos no trabalho. Esta árvore é uma árvore dioica. O que é uma árvore dioica? As árvores geralmente têm os dois sexos e por isso elas conseguem reproduzir-se sozinhas. Mas algumas árvores têm o macho e a fêmea. Eu sei. E por isso esta árvore, ginkgo biloba, é uma árvore dioica. Por isso há um macho e tem que haver por perto uma fêmea para que eles conseguirem reproduzir. E por isso achei que era a árvore certa para estar na capa. Porquê? Porque a felicidade tem essencialmente que ver com isso. Nós não temos nenhum estudo que mostre que as pessoas mais ricas são mais felizes que as mais pobres, a não ser num nível de pobreza severa. Não temos estudo que mostre que as pessoas com mais filhos são mais felizes que as que não têm filhos. Ou as casadas, as solteiras. Não temos isso. Mas nós temos uma coisa muito clara. As pessoas sós são muito mais infelizes. A solidão mata. A Harvard tem um estudo que acompanha gerações de famílias durante décadas e a conclusão é sempre a mesma. Tem uma vida social ativa, é mais feliz e vive mais tempo. Tem uma vida social muito mais atrofiada, muito mais curta, mais solitária, vai morrer mais cedo. Até dizia uma coisa engraçada. Perdem memória mais cedo. As pessoas mais solitárias perdem a memória mais cedo. A partir dos 50, 60 anos começam a ser notórios os lapsos de memória. Enquanto quando temos uma vida mais rodeada, mais agitada temos mais longevidade nas capacidades de memória. Mas o que é que te levou a escrever o livro? Diz-me. Como esta conversa foi uma mudança, acho que é interessante partilhar o meu plano. Que é um plano tão interessante que não chegou a concretizar-se. Eu trabalhei 20 anos numa empresa, fui diretor de recursos humanos e comecei a achar que queria fazer outras coisas. Eu adoro escrever. Quando não tenho nada para fazer, escrevo. O meu telemóvel está cheio de notas de coisas que eu imagino que gostava de escrever. E por isso o meu plano era simplesmente este. Eu vou sair, vou acabar o meu doutoramento e vou escrever um romance. Tinha a história toda, tenho a história na minha cabeça. Ou seja, não escreveste o romance. Andei nas bibliotecas, sei tudo sobre a história que quero escrever. Entretanto, fiquei em casa, acabei o doutoramento e tinha material sobre... E comecei a escrever sobre o tema. E acima de tudo, sempre tive um certo desencanto quando ouço alguém dizer que o trabalho é para se aguentar. Ouvi demasiadas vezes amigos meus, pessoas que eu conheço, a dizerem: sou feliz ao fim de semana. O trabalho é isto, é uma coisa que se aguenta. E eu acho que isso é muito triste. Acho que uma sociedade saudável, desenvolvida, que fala muito em eficiência e qualificação, acho que não se pode
habituar a este tipo de frases. O meu filho tem 16 anos, eu quero que ele olhe para o trabalho como um sítio onde ele pode ser muito feliz. E se não for feliz, deve ir para outro sítio, como as várias esferas da sua vida. E por isso achei que podia contribuir para esta reflexão de sociedade sobre o trabalho pode ou não pode ser um espaço para nós sermos felizes. Eu acho que pode. Para mim foi durante muito tempo. Continua a ser. E agora, acha que... Eu tenho noção, quando uso o termo a palavra felicidade... rapidamente ela é contaminada com ideias que nós temos de um discurso muito mais esotérico, de glória, dá-me as tuas mãos, fechamos os olhos e o trabalho agora é todo muito feliz. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O que eu estou a querer dizer aqui é, nós podemos ter caminhos seguros, enquanto gestores de pessoas no trabalho, para fazer com que as nossas equipas sejam mais produtivas e felizes. E realmente ter mais, e a empresa ter mais produtividade, ter resultados, e no fundo o teu livro leva um pouco a explicar isso para ser lido por gestores de recursos humanos, ou seja, até por uma leitura normal. Mas realmente aquilo que tu dizes é muito importante. Também a forma, porque, por exemplo, nós ouvimos muitas vezes as pessoas ao domingo, amanhã é segunda-feira. Isto só voltando um bocadinho àquilo que estavas a dizer. Nós hoje temos um amigo que nos disse assim a nós. E eu todos os dias, na altura quando levava os meus filhos à escola, eu dizia... Hoje é um dia espetacular. E depois, e o filho, mas pai, ontem também foi um dia espetacular. Não, hoje ainda é mais espetacular que ontem. Ou seja, esta mensagem que temos também para os filhos, e até para os funcionários, colegas de trabalho e tudo isso, é extremamente importante porque é a forma como a pessoa acorda e lida com o dia, ou seja, ser feliz no trabalho, gostar do que se faz. E isso é realmente das coisas mais importantes. É, no fundo, uma forma de ser otimista também. E nós sabemos uma coisa, os otimistas trabalham mais do que os pessimistas. Os pessimistas são mais preguiçosos. Acham que não vale a pena o esforço, vai correr mal, porque é que eu vou agora perder tempo com isto, não é? Vamos ter uma candidatura, se calhar não vamos ganhar, não vale a pena. Não é? Há ali uma oportunidade de emprego, se calhar não me candidato, aquilo já deve estar feito, deve haver uma cunha. E por isso, quando nós temos este discurso muito pessimista sobre o que é que nós fazemos, cruzamos os braços e queixamos-nos da vida. Tal e qual. E às vezes serve para eu convencer alguns amigos, mas não serve para melhorar a minha vida. E eu acho que quando olhamos para o trabalho, e eu acho que nós temos hoje uma geração muito interessante no trabalho, que é que não comenta a sua vida, que muda. Estou aqui, não há propósito, não sou reconhecido. A minha vida. Enquanto nós, na geração começou a trabalhar, sei lá, anos 80, 90, 2000, muitas vezes comentámos a vida. E realmente isto está a correr muito mal. Mas depois o que é que acontece? Nada. É verdade que hoje, com mais qualificações, as pessoas também têm mais capacidade para poder agir. Mas eu acho que isso é espetacular. Eu quero muito que o meu filho seja capaz de trabalhar num sítio empenhado e se achar que eles não estão a reconhecer o seu trabalho, que se ponha os pés ao caminho. Eu ouço, por vezes, frases que são profundamente ofensivas. Por exemplo, admitimos uma pessoa e dizemos: Glória, seja bem-vinda a esta empresa. Olha, vamos começar-lhe a dar 1.200 euros, vamos supor. Isso é Glória depois de mostrar que é realmente uma boa colaboradora, estou disposto a aumentá-la. Não é? E eu acho que merece, na volta do correio, que a pessoa diga: sim, olha, fazemos assim, eu também vou começar a dar um desempenho assim mais fraquinho. E se depois chegar à conclusão que vocês são mesmo muito bons, são uma boa empresa, então depois eu estou disposto a dar o melhor das minhas capacidades. Dá sempre a ideia que é o cidadão pequenino que tem que provar à empresa gigante que ele é que é bom. Quando têm que se provar um ao outro. Quando na verdade mas isso nota-se, por exemplo, nas entrevistas de seleção. Estamos ambos a escolher-nos. E por isso temos ambos que valorizar o que o outro quer dizer, o que o outro pretende, o que o outro busca. É um exercício de encontro de expectativas. Já não é... por exemplo, antes era quase, eu diria, muito pouco provável que um candidato fizesse perguntas sobre a empresa. E eles hoje perguntam, não só sobre o processo. Como é que vocês são com os horários? E qual é a vossa política de formação? Qual é a vossa política de igualdade de género? Os candidatos perguntam isso porque eles estão a escolher. E é importante nós validarmos isso como faz sentido. Ainda bem. Não, ainda bem, porque realmente hoje também o mercado está diferente. E eu acho o teu livro, realmente, é bom que as pessoas vejam, porque é muito importante, e tu fazes aqui uma ligação da parte científica, humana e criativa, ou seja, tu misturas e fazes provar até cientificamente que realmente ser feliz no trabalho é
é mais produtivo, as pessoas são mais felizes e, claro, e o bem-estar social e provoca realmente não só na empresa, como também a própria família, porque se a pessoa é feliz no trabalho, depois também vai para casa e também transmite essa felicidade aos filhos. Portanto, eu aconselho aqui os ouvintes, olha, um ótimo livro que as pessoas, eu já o li, acho muito aconselhável, tem partes mais giras, outras menos giras, mas isto é quase como todo o livro, não é? Mas olha, aconselho realmente a comprar este livro. O que eu gostava de dizer sobre o livro, no fundo, é que a felicidade é um resultado de um exercício de gestão. Ou seja, se nós queremos verdadeiramente que as pessoas sejam felizes no trabalho, temos que ser consistentes nas práticas. Temos que ser mesmo conscientes nas práticas. E muitas vezes o que nós temos é fazemos alguma coisa quase como um alibi para desculpar a nossa responsabilidade. Que é, marquei uma reunião, todos se chatearam, não marquei mais nenhuma. Fizemos um team building, não apareceu ninguém, nunca mais fiz. E muitas vezes nós, na verdade, não estamos a mudar a cultura. Se nós quisermos mudar a cultura, temos que ser persistentes. Temos que ser capazes de fazer mais vezes. Ou seja, digo bom dia ao meu colega, ao meu colega de trabalho, e ele não me respondeu. Disse-lhe uma vez, ele nunca mais respondeu. Não, tem que ser consistente. Eu tenho que ser capaz de garantir previsibilidade no meu comportamento para ir contagiando os outros. E muitas vezes o que eu ouço é as pessoas completamente desencantadas com o que acontece e elas próprias dizem, eu agora também já não faço. Mas na verdade isso deixa-nos mais longe. Posso só contar uma piada? Não sei se pode contar uma piada. Pode, então não podes. Então, eu acho que aqui, isto é uma conversa, isto é um diálogo e acima de tudo acho que também é para transmitir ao ouvinte que isto não é, estamos aqui a transmitir palavras bonitas ou frases bonitas ou momentos bonitos. Eu acho que também nós temos que ser sinceros. Que eu acho que sim, há uma história que eu gosto de contar, que é uma piada que eu vi alguns, sobre um casal que estava a fazer uma viagem de carro durante a noite. Mas assim, afastou-se da cidade e foi assim para uma zona mais montanhosa, em que não havia iluminação pública, e então o caminho que eles faziam era iluminado pelas luzes do carro. E de repente, o carro ficou sem luzes. E a mulher disse ao marido, vai lá fora ver o que é que se passa. E ele sai do carro, olha em volta, vê o negrume da noite, tudo escuro, respira fundo, entra no carro e diz à mulher, não te preocupes, é geral. E muitas vezes é assim. Boa. Nós tendemos a dizer isso. Então, como é que é o retrabalho? Estou muito desiludido. Isso deve ser difícil. Não tem mal, é geral. Como se o facto de ser geral melhorasse alguma coisa da minha vida ou das pessoas que trabalham comigo. Eu acho que é importante também termos este exercício de responsabilização. Não interessa se é geral ou não. Se não está bem, todos nós temos que contribuir para melhorar. As pessoas conformadas, conformistas, ou seja, as pessoas conformam-se com aquilo que lhes é dado. E eu acho que existe, por vezes, uma tradição conservadora em Portugal de não pôr em causa práticas que não são boas. Em Portugal confunde-se dois conceitos, que é respeito e respeitinho. E respeitinho quer dizer estar calado. É só isso. E nós muitas vezes, por exemplo, se o nosso líder estiver a pedir-nos para fazer uma coisa errada, nós muitas vezes não temos a segurança para dizer, explique-me porque é que vou fazer isto que parece-me que está errado. A própria liderança não tem esse espaço de manobra. Não é? E eu acho que nós temos que ter capacidade, juntos, de levar os ambientes de trabalho para um sítio melhor. Não é? É uma responsabilidade de todos. Por exemplo, eu dou aulas às vezes em MBAs e nesses processos de formação avançada, e é muito curioso. Há uns anos, os engenheiros, os advogados, iam tirar MBAs para quê? Para perceber de finanças. Ou seja, queriam liderar as fábricas, as obras, e depois, na verdade, sentiam uma minoridade porque não sabiam o que era um EBITDA, não sabiam o que era um imobilizado corpóreo, não é? E por isso iam para os MBAs para conseguir perceber isso. Hoje não é isso que os fazem aos MBAs. Eles hoje vão aos MBAs para conseguir liderar as suas equipas. Porque não conseguem. Porque as pessoas pedem, têm opinião, pedem coisas que eles não conseguem responder, eles querem ajuda. Isto para dizer que como hoje é fundamental nós temos ambientes de trabalho mais centrados nas pessoas. Atenção, os líderes que não se importavam de ser autoritários como eram antes, mas já não conseguem. Porque as pessoas têm outra formação e já não estão para aturar, não estão para ficar, vão à vida delas. Não têm outras exigências e tudo isso.
Reinaldo, olha, eu quero-te agradecer, nós estávamos aqui horas a falar E sobre não este vamos tema. ficar horas? Eu já avisei em casa que hoje chegava tarde. Mas não podemos. Olha, deixámos isto para outra vez, porque isto é um tema que a mim me apaixona. E como tu sabes, eu deixei de ser financeira há 3 anos e meio, mais ou menos, para me dedicar só a esta área, porque sei exatamente o que é o lado da liderança e também a parte dos recursos humanos. Sei dos dois lados. Mas estávamos aqui horas, porque acima de tudo há tanto trabalho para ser feito e também e transmitir uma mensagem grande aos líderes, que é: apostem na formação, apostem no bem-estar, apostem na felicidade, porque acima de tudo vocês ganham com isso. E eu digo assim, eu falo, por exemplo, eu estive na liderança, administrações de empresas. Então, eu fui economista, a minha formação académica, eu sou economista, dá resultado. As pessoas têm que, agora, claro, como tu disseste, construir equipas, estarmos com mais solidez naquilo que nós queremos e, acima de tudo, também termos compromisso e responsabilidade. Porque estas duas coisas também não é só falar por falar. É que nós também temos que ser responsáveis por aquilo que dizemos e por aquilo que fazemos. Não é só também dizer. Porque isto aqui, agora também, as pessoas gostam muito de falar aquilo que os outros querem ouvir. Mas não. Nós temos que dizer e temos que assumir esse compromisso e temos que ser responsável, porque também já passamos por isso e sabemos como é que as coisas são. Mas eu queria te agradecer. Olha, foi uma conversa extremamente útil, gostei imenso. Vamos repetir mais vezes, acredita. E parabéns pelo teu livro, porque é incrível e eu acho que também a tua, não é agressividade, mas arrogância que tiveste de escrever um livro para isto, no fundo, para que as pessoas aprendam, pelo menos pela parte técnica, e que depois apliquem no seu dia-a-dia. Acima de tudo, eu espero que possa ser útil para as pessoas e para as organizações, e acho que é no sentido certo, que é de podermos vir a ter experiências de trabalho que possam dar mais eficiência às organizações, mais produtivas, tornar as empresas mais competitivas, mas também que façam com que as pessoas que chegam a casa possam vir de uma experiência de trabalho que permitam ser melhores pais, melhores maridos, melhores filhos. E que não acha muitas vezes o que acontece, que é ao fim de semana as pessoas não estão disponíveis para nada porque estão simplesmente a descansar do trabalho. Olha, talvez não seja essa a organização da vida. Deixa-me só te perguntar uma seja coisa, se as pessoas melhor. quiserem te procurar, como é que te procuram? Ou compram o teu livro, ou tens mais outra forma, que é Instagram? Sim, etc. sim, estou nas redes sociais. Estás nas redes sociais. Nos bilhetes disse que se compra nos sítios do costume, não é? Eu acho que também frequento os sítios do costume, por isso provavelmente as pessoas conseguem me encontrar por aí. Ok, obrigada, Reinaldo. E nós, olha, obrigada por nos acompanharem em mais este episódio da Jornada da Mudança. Não se esqueçam de subscrever o podcast. Se gostaram, partilhem. Alguém pode estar com necessidade de ouvir o que é ser feliz no trabalho. E continuem esta conversa comigo nas redes sociais ou através do gloriasantos.pt. Voltamos na próxima jornada. Até ao próximo episódio. Cada jornada começa com o primeiro passo. Esta é a jornada da mudança, guiada por propósito, fé e esperança. Com Glória Santos vamos construir histórias que inspiram, caminhos a abrir. Mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.